Pastor, pode ganhar salário ou não pode? Será que ele está fazendo o correto ou está fazendo errado? O que será que a Bíblia Sagrada diz? O que será que Jesus diz? O que será que o apóstolo Paulo, né, que é o nosso aí vindo de Cristo ali, é o nosso modelo de igreja, modelo de cristianismo, né, que foi o cara mais esforçado e que se entregou mais pelo evangelho, né, depois de Cristo, né? O que será que a palavra do Senhor diz acerca desse assunto? Será que os pastores podem ganhar? Qual é o valor adequado para eles ganhar? Se eles podem, se eles não podem? Hoje você vai descobrir, tá? Para você, se você quiser questionar um pastor, se você quiser protestar, né? Porque nós somos protestantes, né? Não podemos se conformar com o que é errado, tá? Mas antes eu quero pedir que você deixe o seu joinha, o seu like aí bonitinho, se inscreve para fortalecer, para você sempre receber nossos vídeos, tá? Eu vou usar o texto de Paulo, de primeira, tem vários textos, tá? A gente pode usar Velho Testamento, Provérbios, Salmos, a gente pode usar as falas de Jesus Cristo, mas eu quero pegar esse texto, tá? É um texto um pouco grande, que ele tem um pouquinho mais de informações, tá? Ele não é simplesmente assim, pode ganhar, pague. Não. Ele vai trazer uma clareza para sua dúvida, tá? E é lá em 1 Coríntios, tá? Já deixei separado aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 9, tá? Verso do 9 ao 17, tá? 1 Coríntios 9, do 9 ao 17. Diz assim, tá? O apóstolo Paulo falando: Pois está escrito na lei de Moisés: Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem era e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material, tá? Aqui ele está falando de dinheiro, tá? O que ele diz? É... Deixa eu me perder aqui. Aqui, ó. Será que na verdade não estava pensando em nós? Essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem era e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito à colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Olha o que ele diz aqui. Nunca fizemos uso desse direito, tá? Que é importante, porque ele diz é um direito. Mas ele diz nós nunca fizemos uso desse direito. E aqui ele vai dizer por que ele não fazia uso desse direito, tá? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que ele prefere não receber salário, tá? Até porque Paulo, ele costurava tendas, ele tinha um ofício, tá? E a final de sexta-feira ele pegava o barco ali, ele pegava alguns irmãos ali, discípulos dele, e iam pregar o evangelho. E ele recebia ofertas, repartia ofertas, era para a comida deles, tá? E Paulo não tinha salário, mesmo ele podendo ter, tá? Mas nunca fizemos uso desse direito, para não atrapalhar as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte do sacrifício oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciem as boas novas vivam pelas boas novas, tá? Jesus Cristo disse que aqueles que vivem, que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, que pregam a palavra, que vivam da palavra, tá?
E aqui está dizendo, contudo, nunca, ou seja, jamais aconteceu. Ele nunca fez, nunca pegou um centavo. A não ser nas viagens que ele ia, né? Boa parte ele levava até dinheiro dele mesmo e gastava do próprio dinheiro do trabalho que ele fazia durante as tardes e pregava nas noites e nos fins de semana, né? E ele diz: contudo, nunca usei de nenhum desses direitos, tá? Ele deixa bem claro que é direito, tá? Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo, ou seja, não estou falando isso para me vitimizar, para vocês começarem a se acotovelar aí no banco aí da igreja e dizerem assim, nossa, o Paulo está falando, ele aprendeu com o Messias, ele aprendeu com Jesus Cristo, né? Por mais de não ter andado com ele, mas ele aprendeu com tudo que ele aprendeu com os discípulos que conviveram com o bom mestre, e ele agora está dizendo, então vamos pragar. Então o que Paulo está dizendo aqui, não escrevo isso para sugerir que agora seja começar a fazê-lo. Não, ele está falando não. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. Olha que benção, cara. Olha que benção, olha que benção, cara. Olha o que Paulo fala aqui, cara. De fato, olha o que ele diz. Prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar, de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido por Deus a fazê-lo. Ai de mim, se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então aqui, Paulo deixa bem claro que tem direito sim de salário, tem direito sim de receber, mas ele nunca fez uso desse direito, ele trabalhava, tá? Paulo não era vagabundo não, tá? Paulo era um cara certo, correto, ele trabalhava durante o dia e pregava à noite, tá? E ele viajava com o próprio dinheiro e quando recebia ofertas, dividia entre os amigos que estavam com ele e na verdade ninguém levava dinheiro para casa, tá? Eles comiam, bebiam, compravam vestes, tá? Então, assim, Paulo é um modelo de pastorado que deve ser seguido, tá? Mas vamos lá, pode ou não pode? O que ele quis dizer? Que pode sim, tá? Ele deixou claro que uma convenção hoje, né, pode fazer um salário, mas o problema não é o pastor da igreja local, esse não é o problema. O problema está lá nas convenções que estão inchadas de riquezas, estão mordendo 20, 25% até 30% do que entra dentro da igreja. E para onde vai esse dinheiro? Infelizmente, a maioria das vezes não vai para uma instituição de caridade, não vai para ação social, não vai para as obras, tá? Dificilmente, tá? Porque o salário das pessoas que estão acima desses pastores são gigantescos, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não é errado, porque assim, ó, pense comigo, as pessoas julgam, porque Paulo falou que não usou dos direitos, então não se deve usar também, não. Ele falou, é meu direito, mas eu não quero, tá? Porque eu tenho o meu trabalho e para não gerar falatório, eu prefiro não usar desse direito, porque senão eu vou impedir o pronunciamento das boas novas. Ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida, então qualquer coisa que impedisse ele e fosse pretexto ia atrapalhar o andamento do evangelho, tá? Então por isso que Paulo optou por não receber, mas pode sim receber, tá? Mas assim, a gente tem que pontuar aqui algumas coisas importantes, tá? Talvez o vídeo fique um pouquinho grande, mas a gente precisa pontuar algumas coisas. Por quê? Qual é o máximo de salário que uma pessoa pode ter para pregar o evangelho, tá? Eu sei que muita gente vai falar de graça recebei, de graça também dai. Mas quando Jesus está se referindo a isso,
Ele não está dizendo de você assumir uma denominação, tirar os seus dias, estudar acerca daquela denominação, não, está dizendo o que eles estavam fazendo. Você tem que ler um contexto para entender, tá? Eles estavam ali pregando, ele olhou para os discípulos e disse, ó, de graça vocês receberam, e de graça vocês também deem. Aqui nós estamos no meio da rua, eu estou falando para vocês, não estou cobrando R$ 1, estou ensinando sobre o reino. Então quando vocês depararem com alguém na rua, façam o que eu estou fazendo e não cobre R$ 1, tá? Porque com certeza alguém já tinha tido essa ideia de cobrar, por isso ele deu essa dica, tá? Mas não está se referindo aos pastores, tá? Por quê? Tem que se arbitrar se o pastor está na igreja pelas almas ou pelo dinheiro. Que se um dia acontecer essa igreja não arrecadar o suficiente, se ele vai continuar pastor ou se ele vai abrir mão de ser pastor para voltar ao seu trabalho, tá? E não confiando na provisão de Deus, tá? Porque assim, eu conheço pastores que são assalariados que ganham 3, 4 mil reais. Eu vou deixar claro que eu não posso dar quanto é um salário de um pastor, porque tem pastores aqui em Curitiba que vivem com tanto, mas tem caras que moram em Santa Catarina, o gasto é muito maior, Balneário Camboriú é muito maior. Então, assim, qual é a minha opinião, tá? O que seria justo? Seria justo a igreja ceder um carro para esse pastor, tá? Porque ele precisa visitar as pessoas. O aluguel tem que ser pago ou a compra de uma casa, mas talvez o aluguel porque o pastor não tem muita parada. Ele está aqui, uma hora pode estar lá. Seria interessante o aluguel. Um carro, o aluguel e um salário para das cestas básicas, né? Para ele se alimentar. A cesta básica já fala, básica, é para você viver, tá? Aí, um dinheiro a mais para a pessoa comprar uma roupa tal. Vamos dizer, paga o aluguel, dá o carro para ele e ali paga, dá a cesta básica e além da cesta básica, dá um salário de R$ 2.000 por mês para ele comprar as suas roupas, para ele pagar sua água, sua luz, a sua internet, colocar um combustível no carro, tá? Eu acho excedendo isso, depois de pagar todas as contas, ou um salário de R$ 4.000 aí, tá? De R$ 4.000, eu acho que uma pessoa consegue viver legal. Por quê? Porque o pastor estando envolvido na obra, ele não vai poder também que sua mulher trabalhe fora, porque quando um pastor vai visitar a casa de alguém, tem mulheres lá, e tem situações que mulheres só se abrem com mulheres. Então, para não ser injusto, o pastor anda com a sua esposa, tá? Então é bom, é muito bom que a mulher esteja ao lado do pastor também, para auxiliá-lo nos aconselhamentos quando tiver uma mulher que não consiga, não possa, na verdade, se abrir com um homem. Então ela vai lá no quarto, conversa com a pastora. É que alguns têm preconceito, né, de falar pastora. Eu já não tenho problema falar pastora, por mais que a Bíblia não dá legalidade, tá? Para pastora, o nome pastora, tá? Até vou gravar um tema sobre isso na semana que vem. Mas além, por mais ela não dar, é um jeito de a gente chamar. A mulher do pastor é pastora, tá? Fica assim, não tem problema nenhum. Você chama como você quiser, tá? Mas é bom que ela esteja com o pastor. Mas assim, na minha ideia, um salário de hoje de R$ 4.000. Aí fala, mas o cara é vagabundo, o cara vai ficar em casa ganhando 4.000. Não é bem assim. Um pastor de verdade, que estuda, que lê livros, está comprando livro, está se aperfeiçoando, está fazendo curso, tá viajando, está fazendo isso aqui, está cuidando, está na igreja das 9 às 4 da tarde para atender aconselhamento, tá indo levar Santa Ceia na casa de alguém. Isso é trabalho, tá? É trabalho. Paulo diz, por mais que eu tenha direito, eu não uso, mas não é errado usar, porque é direito. Se é direito, não é errado, tá bom? Então eu acho que tem que ter essa arbitragem, tá? O que não pode acontecer é um pastor, tá? Eu vou citar agora um exemplo horrível. Pastor que de perto de mim, que ganha 10, 12 mil reais, tá? E mais a esposa. Eu vou citar um exemplo para vocês. Hoje, até agora eu não sei, pode ter mudado, eu posso não estar acertando na minha fala. Mas até onde eu entendi, eu estava por dentro de algumas administrações da igreja. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem salário para pastor e pastora. E eu convivi com casais agora há 2012.
onde o pastor ganhava R$ 5.000 em 2012, pastor R$ 5.000 e pastora R$ 2.500, tá? R$ 2.500. Eu convivi, ou seja, R$ 7.500 os dois em 2012. Então imagina hoje quanto que tá esse valor, tá? Então aí eu acho que falta um pouquinho de bom senso dessas pessoas, tá? E aí normalmente você vai ver na garagem desse pastor, na casa desse pastor, uma casa de luxo, um carro de luxo, trocando de carro a cada 2 anos. Eu conheço muitos pastores, jaguaras mesmo, sabe? Vagabundos. Não tenho medo nenhum de falar. Conheço pastores assalariados com 12, hoje R$ 17.000. Tem pastores que ganham 30, R$ 40.000. Já conheci pessoas assim e tem, infelizmente. Mas os que mais ganham ainda são esses presidentes de convenções, tá? Que tem suas caminhonetes de luxo, suas fazendas, tá? Infelizmente é assim. A igreja lá arrecada 50 mil, o pastor pega 10 mil de salário para ele e para a esposa, e 20 mil vai lá para a convenção ele bota um pouquinho para caridade, um pouquinho aqui, o resto você já conhece. Não é todas que são assim, tá? Mas infelizmente hoje tá uma vergonha. Então é isso que mancha o evangelho, não o evangelho verdadeiro de Cristo, mas esse evangelho de cara a cara, de falas, de audição, de visão, que a gente está aqui, esse evangelho palpável de pessoas. Isso afeta e denigra essa imagem, tá? E as pessoas hoje, muitos não estão dentro da igreja porque se ofenderam, se magoaram por uma palavra, ficaram sabendo de alguma coisa que rola por detrás das cortinas, e infelizmente isso está acontecendo cada vez mais e mais. Mas eu deixei aqui meu ponto de vista, tá? Eu acho que hoje um pastor ganhando R$ 4.000 seria de bom tamanho, tá? Eu tô falando porque eu tô me baseando por mim, do meu salário que eu ganho e das coisas que eu pago. O meu aluguel, a minha luz, o condomínio, a alimentação, entendeu? A escola de filho. R$ 4.000, minha esposa trabalha. Como dizia, um salário assim eu acho que fica bom, tá? Eu acho que é um salário bom. Então, assim, estou baseando por baixo mais ou menos o que eu acho que é bom para viver. Não é o que eu ganho, mas vamos dizer, o marido ganhando 4, a esposa ganhando 2, dá R$ 6.000. R$ 6.000, legal, dá para a pessoa viver muito bem, tá? Então, acho que passou disso, um salário para pastor já vira um certo exagero, esbanjo, né? Mas aí você fala, e pregadores? Pregadores é um próximo vídeo, é um outro tema. Aí pregadores, o buraco é mais embaixo, tá? A foice pega mais na canela, porque Jesus deixou um mandamento para pregadores itinerantes, tá? Ele deixou orientações para quem vive pregando de igreja em igreja, não tem parada. Jesus deixou sim uma palavra bem direta para você que é pregador itinerante, tá? E eu vou trazer esse tema no próximo vídeo. Mas aqui eu acho que ficou bem claro, né? Paulo diz que tem direito sim. Se essa era a sua dúvida, Paulo diz: temos direito sim, mas não usa. Ele não usa. Mas se o seu pastor usa, tá beleza. Não deixa de gostar dele, de amar ele por causa disso, tá? Mas assim, começou a perceber sequência de troca de carro todo ano, a cada 2 anos trocando de carro, a casa cada vez mais luxuosa, os móveis cada vez mais luxuosos, viagens cada vez mais extravagantes, roupas de marca, relógios de marca, tá? Então assim, eu acho que você tem que arbitrar, você tem que olhar e ver, poxa, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, eu não tô conseguindo conviver com isso. Troca de igreja, meu irmão. Troca de igreja, vai para uma igreja bíblica, tá? Quando você vê alguns exageros de alguns pastores, tá? Denuncie, tá? Você é protestante, você tem esse direito sim, porque é o seu dinheiro que está sendo administrado, tá? Mas assim, eu quero crer que a maioria dos pastores ainda estão lá por causa das almas e são pagos porque eles não podem trabalhar. Porque imagine se trabalhassem fora, tá? E tivessem que fazer tudo o que eles fazem. Não dava, eles vão perder muito tempo, vão perder muitas almas, porque durante a tarde que eles vão estar trabalhando, eles poderiam estar pregando o evangelho, poderiam estar visitando, poderiam estar aconselhando na igreja, tá? Tem igrejas que não têm salário, dizem eles, né? Mas a gente sabe que tem nos mais grandes lá, com certeza tem algumas ajudas, tá? A congregação cristã no Brasil, tá? Mas me diga assim, o pastor trabalha das 8 às 6, e o que ele visita? Quais pessoas que eles visitam?
os enfermos que eles oram, tá? Então, se eles não trabalhassem, a igreja os ajudasse a sobreviver, eles teriam muito mais tempo, 8 horas a mais por dia, para falar do amor de Jesus. Por isso, Paulo deixa bem claro que deve sim ganhar um salário, tá? Ele não fez uso disso porque aquele tempo as pessoas estavam muito assustadas, porque era muito próximo do que Jesus fez de graça. Jesus foi fantástico, Jesus é o modelo principal de pastor. Então Paulo não poderia ser já o primeiro a ganhar, mas ele deixou bem claro que pode sim receber um salário, tá? Então eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, tá? Se tiver restado alguma dúvida, deixa no comentário, eu leio e mais pra frente eu gravo aí tirando as dúvidas do comentário, tá? Mas Paulo, em 1 Coríntios 9, do 9 ao 18, 19, ele deixa bem claro que sim, você pode receber um salário, tá? Ele não usou, mas você pode sim, mas desde que seja um salário justo, tá? Um salário justo. E você, pastor, que está escutando isso aqui, se um dia não der para receber o salário mais, não desista, porque o Senhor vai prover na tua mesa. O justo não mendigará o pão. O Senhor vai mandar comida na tua mesa. O Senhor vai mandar pagar teu aluguel. O Senhor vai prover. Só não fique ansioso, nervoso por ver que não está chegando dinheiro na igreja e a primeira preocupação sua não seja a igreja se esvaziando e sim a sua conta bancária se esvaziando. Não se preocupe com isso, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que te prometeu. Mas se tua igreja está ficando vazia, se preocupe primeiro em ir atrás para encher essa igreja de pessoas para entender da palavra e dali espalhar o evangelho para toda criatura, né? Eu espero que eu tenha sido claro, tá? Que minha posição é favorável à ajuda pastoral, mas desde que seja responsável, tá? Nada de 7, 8, 10, 12, 17, 20, 30 mil, tá? Porque daí você tá aí só pelo dinheiro, tá? Me desculpa, você é um canalha da fé se você recebe valores exorbitantes, exagerados, tá? Para mim você é um canalha da fé, não tenho nenhum problema em falar disso, tá? E realmente você é, porque se você recebe um salário grandioso só para falar de Jesus, você está falando por dinheiro, tá? Porque eu tenho certeza que se eles diminuírem o teu salário, você não continua fazendo, tá? Então preste muita atenção, cuide da sua alma, cuide da sua vida, do teu testemunho, porque um dia você pode chegar e falar assim, ó, eu preguei no teu nome, realizei milagres, expulsei demônio. Jesus vai olhar para você e dizer, eu nunca te conheci, aparta-te de mim. Tome cuidado que essa pode ser você, tá bom? Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.